porque eu acho que é isso que tá faltando pra mim. Tá faltando uma Red Pillzinha. Tá faltando um trembolona. Tá faltando o GHZ. Eu não sei mais o que eu tô falando. Sinceramente, eu vou só assistir aqui, Vamos nessa. E play. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o Nossa, canal tá Filme. muito Dizem rápido. Vamos colocando um em 5. Que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Olha só o caso da Simone Biles. Ela tem 1,42 m. Biles. Bom, mas eu pergunto, será que acontece também no mundo 1,42. É 1 centímetro maior do que minha altura só. horror, não. Sim, porque às vezes as maiores maldades estão nos menores vilões. E a gente vai ver isso hoje aqui, porque vamos iniciar mais uma jornada pela saga Chuck. Ai, por que estão fazendo remake? Eu já vi essa saga no Piuí. Pois é, mas teve Já filme teve novo, essa teve chaca no... Essa chaca? Já teve essa saga no Piuí? série de televisão e a gente viu uma urgência de atualizá-la. E mais do que isso, teve uma mudança na nossa visão sobre o brinquedo assassino. Oh e a my partir God. de hoje a gente começa aqui a nossa jornada. Eu vou tentar não pausar o vídeo, porque eu realmente tenho só mais meia hora aqui. E eu preciso acabar. Todos os filmes do Chuck e também pela série de TV, E se eu trazendo ficar aqui o fazendo enredo igual eu fiz dessas nos obras, outros várias vídeos, curiosidades e, obviamente, a nossa esse opinião aqui vai sobre ficar tudo com isso. 2 Mas horas e agora, meia. chega de papo, tirem os brinquedos da sala, porque tá começando a primeira parte da saga Chuck aqui no canal Piuí. Ó, já vai deixando um like no vídeo agora mesmo, porque não é brinquedo, não. Não é? Piuí Cast. Qual é o boneco mais icônico da história do cinema? Se É você a do- falar a Annabelle. Annabelle, se você falar o boneco do mal, se você até... Brams, respeita ele. Me respeitam. Bom, o Brams, ou o Billy de Jogos Mortais, ou o Billy de Gritos Mortais, você vai ter uma opinião polêmica, porque tem um que merece esse título mais do que qualquer outro. Fofão. Obviamente, nós estamos falando do Chuck, que é, sem sombra de dúvidas, Que o isso? boneco de filme de horror mais lembrado desde o dia de sua criação. Ele assumiu esse posto e não largou mais. Mas se engana quem pensa que ele foi o primeiro. Obviamente, isso não aconteceu. Aliás, o Don Mancini, que é o criador Don do Chuck, Mancini. se inspirou em outros bonecos do horror, como o Hugo, de Na Solidão Hugo, da Noite, grande e também Hugo. o Caçador Zune, de trilogia de terror. E olha que coisa curiosa, esse projeto do Chuck surgiu exatamente como surgiu o canal Piuí, como um projeto de faculdade. Isso porque o Don Mancini, quando estava estudando cinema e tal, escreveu um roteiro muito se baseando na personalidade do Fred Krueger e no episódio Living Doll de Além da Imaginação. Na história, uma família compartilha uma boneca e daqui a pouco eles iam descobrir que ela tem uma consciência maligna e essa boneca ia começar a atacar o terror. My name is Talking Tina, and you better be nice to me. Pegando um pouco de tudo isso, mas também contando com o apoio de outras pessoas, como a gente vai ver nesse vídeo, Don Mancini deu início à grande criação da sua vida e a um dos maiores vilões da história do cinema, não só de horror, hein? Exagerou. Ah, verdade, mas não importa. Vamos falar agora sobre o primeiro filme. Brinquedo Assassino. Primeiro filme. Versão brasileira. Brinquedo Assassino. Herbert Richards. Lançado em 1988 com o Herbert roteiro de Don Mancini e John LaFia, LaFia da p... Vai se arrepender. E também com Tom Holland no roteiro. E não Tom confunda com Holland? Não é um ator, tá? É o O diretor. Tom Holland, o Homem-Aranha. Que no passado já havia dirigido também A Hora do Espanto. Mas podia ser o ator, né? Ia ser muito legal essa história. Ele, antes de nascer, dirigiu um filme. O menino gênio. Mas não é ele, é o Tom Holland, diretor, que também assina a direção aqui de Brinquedo Assassino. E esse filme aqui abre com o Charles Lee Ray fugindo do policial Mike Norris. E só uma coisa, tá? Mike Chuck Tyson. é um dos apelidos para Charles. Charles Lee Ray pra todo mundo. Estrangulador de Lakeshore pra polícia. E Chuck para os íntimos. Oxe, Miguel, que informação Sabia? é essa? Esse cidadão tá Bastante fugindo do Mike informação. Norris quando é abandonado pelo seu parceiro de crime, Ed Caputo. E aí ele fica puto com Ah, isso, sai correndo dali. Beleza. Pô, o problema de eu estar assistindo o vídeo acelerado é que eu penso na piada e eles já fazem. Mas não tem jeito, Mike Norris consegue acertar um tiro no Charles Lee Ray, que acaba procurando refúgio dentro de uma loja de brinquedos. Charles fica na merda, baleado, sangrando, todo Sangrando. e percebe que vai morrer ali. Só que ele lembra de antigos Indo pro ensinamentos caralho. voodoo, pega um bonequinho, Good Guy, que é o bonequinho que tava vendendo muito naquela época, o camaradinha Top Wii, né, pros íntimos. Ou como aqui no Brasil a gente chama de boneco bonzinho. Só que esse nome é muito ruim. E o Piuí chama de camaradinha do Piuí. Pega esse boneco e começa o seu ritual de passar a sua alma para o boneco. Aí começa, a dedo e dambala, give me the power, I beg of you. E Por começa que um ele círculo sabe o desgraçado ritual? e A raio e gente só loucura. aceita isso. A loja é atingida por um raio, dá uma puta explosão e o Charles é dado como morto. Que raios que é a dedo e dambala? Nada. Na verdade é um monte de palavras de línguas diferentes que o Tom Holland escreveu e achou que ficaria bacana brincar com esse negócio de voodoo e tal. Até porque na ideia inicial do Don Mancini nem tinha esse lance de voodoo, de assassino serial, que passa sua alma pro boneco. Isso é tudo da cabeça do Homem-Aranha. Assassino serial é o cara que dá um tiro no Sucrilhos Gerhardt. Homem-Aranha, herói ou ameaça? Originalmente, o Good Guy seria, na verdade, o Blood Guy, um brinquedo, tipo aqueles Baby Alive, ou esses brinquedos que fazem xixi de verdade, porém, em vez de urina, ele teria sangue.
esses bebês que fazem xixi de verdade. Pô, não é possível. Não é possível que exista uma boneca que faz xixi de verdade. Isso aí é mentirada pra mim. Inclusive, o Don Mancini, que é filho de publicitário e conviveu com muita propaganda e tal, ele tinha todo um aspecto de crítica à propaganda infantil que ele queria ter colocado no filme inicialmente. Então o Blood Guy sangrava e a marca do Blood Guy vendia também os curativos para que a criançada e as famílias pudessem comprar e botar no brinquedo. Porém, tudo isso caiu por terra quando o Tom Holland começou a retrabalhar esse roteiro e trouxe toda essa ideia de voodoo e de serial killer. Voodoo é pra Jacu. Além disso, na versão original, o Chuck não seria possuído por um serial killer. Na verdade, não tinha essa parada do serial killer que passa a alma pra ele. O que aconteceria é que o Andy ia acabar fazendo em algum momento um pacto de sangue com esse brinquedo e aí sim ele ia passar todo o seu lado sombrio pro boneco que ia ficar encapetado e ia tocar o terror. Ia fazer um pacto de sangue com o brinquedo. Como assim? Ele ia chegar no brinquedo e falar, então, aqui, ó, vamos fazer um pacto aqui, mesmo você seja um boneco inanimado? Sangue com esse brinquedo, e aí sim ele ia passar todo o seu lado sombrio pro boneco que ia ficar encapetado e ia tocar o terror. Porém, o Tom Holland, como a gente falou, mudou várias coisas. Aliás, o Tom Holland afirmou que mudou tanta coisa, mas tanta coisa, que nem deveria ter creditado o Don Mancini e o John LaFia no projeto, porque ele falou assim, cara, isso aqui é meu, eu escrevi essa parada. Porém, o sindicato de roteiristas falou, não, eles participaram também. Só uma curiosidade, isso rendeu processo. Tom Holland tentou pegar esse roteiro e passou a vida inteira falando que o roteiro de Brinquedo Assassino é dele e somente dele. O cara nunca cedeu e não falou mais com os outros dois. Pois vai, seu culo. E pra todos os efeitos, o Don Mancini hoje em dia é tido pra todo mundo como o criador de Chuck, né? E é curioso, porque na verdade o Chuck foi uma criação de várias pessoas. O Don Mancini meio que descreveu como ele seria, mas aí o produtor, o Kirchner, foi quem pegou e fez o design. Aí o John LaFia foi quem deu o nome, Charles Lee Ray, Chuck. E no fim das contas o Tom Holland foi quem trouxe a parada do serial killer. Mas tipo assim, todo mundo, de certa maneira, participou dessa parada. É um filho de vários pais. Mano, as maiores artes são criadas por várias pessoas? Eu não sei se isso é verdade, né? Eu comecei falando, acreditando muito, na metade eu não acreditei mais. No dia seguinte, a gente conhece Andy Barclay, um molequinho que é muito, mas muito fã do Camaradinha Top Wheel. Ele assiste ao desenho animado, ele quer o boneco, ele é louco, ele usa a roupinha do Camaradinha Top Wheel, só que ele não tem o boneco ainda. E esse moleque safado, esse moleque esperto, pensando nisso, prepara um café da manhã especial pra mãe dele no dia do aniversário dele, entendeu? Ele vai lá, prepara do jeito que uma criança prepararia um café da manhã e entrega pra mamãe cheio de segundas intenções. E assim, se fosse julgar pelo café da manhã, ele seria expulso de casa, provavelmente. Nossa, não merece. Eu trouxe seu café na cama. Nossa! Meu Deus, isso aqui deve estar uma delícia. Diabetes não controlado é muito perigoso. E como o Miguel falou, é aniversário do Andy. E aí, meu amigo, quando a mãe dele, a Karen, chega com o presente pra esse moleque, ele vê aquela caixona, ele fica empolgado. Ele pensa assim, rapaz, eu não acredito, ela comprou pra mim um Camaradinha. E quando ele abre a caixa, tem uma calça lá dentro. Porque a mãe dele fez essa cachorragem de botar uma calça numa embalagem desse tamanho. A cara do moleque quando ele vê que é uma... Isso aí é loucura, isso aí eu vou dizer que realmente faz qualquer ser humano virar um assassino em série. A calça é muito boa, velho. O moleque destrói na atuação. Eu acho que vai ficar bom, só tem que diminuir um pouco no comprimento. A origem de um vilão. Ele fica todo cabisbaixo, fica triste com isso Foi aí. o Selbit falando isso, hein? E a mamãe... Não queria falar que eu sei que é o Selbit falando, porque ia parecer que eu sou muito fã do cara, né? E eu sou inimigo mortal do Selbit. Falei que não ia pausar, já pausei 3 vezes já. A origem de um vilão. Ele fica todo cabisbaixo, fica triste com isso aí. E a mamãe pensa, pô, mas é que não tem mais o boneco, já vendeu tudo, onde é que eu vou conseguir esse boneco agora e tal? Ela vai trabalhar e a colega de trabalho dela fala o seguinte, olha, tem um mendigo banguela vendendo boneco lá na rua, acho que você consegue comprar por um valor bacana. Você tem um ambulante no beco atrás da loja e eu acho que ele tem um. Um ambulante vendendo aquele boneco. É, pega a bolsa, quem sabe você não consegue um bom preço. A Karen então vai até lá e assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Só que a Karen, nesse dia, ela foi abandonada por todos os santos. Então ela viu aquele negócio no precinho, na camaradagem, falou assim, quer saber, eu vou levar isso aqui pro meu filho. Ela compra o boneco do mendigo banguela, leva pro Andy e o menino fica maluco. Até aí, o mesmo roteiro de Kung Fusão. A vida dele, ela percebe que ele começa a conversar com o camaradinha e tudo mais, só que naquela noite a Karen tem que trabalhar. Então ela vai trabalhar e deixa a amiga dela, a Maggie, ali na casa dela pra cuidar do Andy. E a Maggie começa a ver o menino indo pra lá e pra cá com o boneco, conversando com o boneco, de repente tá o boneco assistindo o Jornal Nacional, aí ela... Eu acho esse detalhe muito foda. O bonequinho sentadinho vendo o noticiário que tá falando sobre a morte do Charles Ray e tal. Eu acho isso muito foda. Tia Maggie, o Chuck está querendo ver o noticiário das 9 horas. Deixa o cara ver o noticiário, amiga. Ela estranha, leva o boneco lá pro quarto e diz assim, guarda esse boneco aqui, Andy. Porém, em um momento de distração, uma figura misteriosa e muito baixinha pega um martelo e ataca a Maggie. Olha aí, ó, essa cena aqui muita gente não sabe, mas foi gravado com uma galinha. Eles colocaram a câmera na cabeça da galinha e mandaram ela reta assim. Ou isso é outro filme, talvez, pá. Misteriosa e muito baixinha, pega um martelo e ataca a Maggie, fazendo ela cair pela janela e, obviamente, perder a vida. Tá preula! Bom, o que a gente não sabia desse boneco aí é que ele é praticamente o Thor, né? Porque ele joga esse martelo na cabeça dela com tanta força que a mulher é defenestrada com uma violência que eu não... Defenestrada. Nossa, pô, esse vídeo aqui acabou de ganhar meu like. Defenestrada é uma palavra que tem um único sentido que é ser jogado pela janela. São pouquíssimas ocasiões em que você pode usar a palavra defenestrar. Esse boneco aí é que ele é praticamente o Thor, né? Ele joga esse martelo na cabeça dela com tanta força que a mulher é defenestrada com uma violência que eu nunca vi disso na vida. Caralho, é isso aqui que você merece, ó.
Meu Deus do céu, tá muito alto. Esse roteiro claramente dá pra ver que foi modificado por uma galera. Porque a polícia chega no apartamento, começa a investigar a cena do crime, olha pro moleque, olha pras pegadas no chão e tal, e fala, será que foi o moleque que fez tal coisa e tal? E o filme até tenta ensaiar esse mistério, só que, pô, como o filme começa com um assassino fazendo um ritual de voodoo em cima do boneco, e agora o boneco tá correndo pra cima e pra baixo na casa e gente morrendo, esse mistério é inexistente, né? Talvez eles queriam colocar a gente nesse papel de quem sabe o que está acontecendo e sabe que o menino está sendo injustiçado. Mas parece, de fato, resquício lá das ideias originais do Dom Mancini, que tinha mais uma pegada de fazer a audiência se questionar quem que tava fazendo a matança, se era realmente o boneco seria ou se era o legal próprio isso, Andy. hein? E eu não quero ser engenheiro de obra pronta, mas analisando o filme e pensando nessa questão do mistério, é um conceito bacana. Talvez se ele tivesse mudado a estrutura pra colocar essa cena do Charles Ray com o voodoo e tal, mais na metade do filme, como um artifício talvez de flashback, a gente até poderia ter esse pensamento, pô, será que é o boneco? Eles poderiam fazer o filme acontecer em 2 linhas temporais, e aí você vai vendo um assassino em série matando um monte de gente, e aí você vai ver isso acontecendo na casa, porque aí você vai e cria esse efeito meio que é meio confuso, mas é mais conceitual mesmo, né, meu? Aí, em algum momento, as pessoas poderiam até se perguntar, será que esse assassino invadiu a casa e matou ela? E aí, eles vão descobrir que foi o assassino que matou ela, mas no corpo do boneco. Será que é criança? Sim, mas assim, de qualquer maneira, é um filme que funciona enquanto terror, né? Enquanto esse filme de slasher e tal. Porque o boneco, o jeito que ele ataca, é muito assustador, né? Porque ele vai aos pouquinhos, tu vê um vulto aqui, um vulto ali, ele é muito habilidoso, ele é muito rápido, e tu não tem como evitar ele. Porque muitas pessoas falam, pô, é só dar um chute nele. Mas aí que tá, nesse primeiro filme ele age na truculência. Funciona como horror e tem todo esse charme da aparência do Chuck não ser assustadora, entendeu? Ela é uma aparência que realmente lembra outros brinquedos nos quais o Chuck foi inspirado, como o boneco My Buddy, da Hasbro, e as bonecas Repolinho. Ambos que fizeram aí muito sucesso de venda e tinham muita propaganda infantil que o Dom Mancini assistia e criticava. E assim, a gente assistindo o filme sabe que não é a criança fazendo, mas dentro da trama do filme, a polícia não tem essa informação. Então a polícia começa a desconfiar da criança, faz todo sentido, né? Porque olha a pegada ali, olha o puteirezinho do moleque, pensam, só tá o moleque e o boneco. O boneco, obviamente, não é. Então, será que é criança? Ah, obviamente também. Pô, eu desconfiaria do boneco se eu estivesse lá. Tem que matar uma porra dessa. Lembra que no início do filme o Charles foi traído pelo tal Caputo lá? O Chuck quer vingança agora. Então ele vai lá no ouvidinho do Andy e fala assim: boa tarde, me empresta 10 mil kwanzas. E aí o Corey pega um ônibus, o que eu acho bem improvável, mas beleza, pega o bonequinho, bota no ônibus e vai até a casa do Caputo, onde o boneco Chuck consegue ligar o gás e fazer uma explosão gigantesca, matando assim o Caputo. Tá preula. O Andy, mais uma vez, tá no meio de uma confusão dessas e ele começa a falar que... Práticos. Isso aqui foi efeitos práticos, tá? Matando assim o Caputo. Chupa essa, Marvel. O Andy, mais uma vez, tá no meio de uma confusão dessas e ele começa a falar que foi o Chuck. Aí ninguém acredita e o menino acaba sendo levado pra um hospital psiquiátrico. A mãe dele, a Karen, no meio dessa situação toda, larga o moleque lá e pega o tal do bonequinho Good Guy e volta até a casa dela. Só que quando ela chega lá, ela vai guardar ali a caixa do camaradinha e de repente, em uma cena muito icônica, caem as baterias do brinquedo, as pilhas dele. E ali ela começa a notar que tem algo de estranho. Pilhas incluídas. Aí ela chega no boneco, pensa, ué, será que tem pilha extra? Aí quando ela pega e destaca o local onde bota a pilha, não tem pilha no boneco. Olha, eu sou o Chuck, quer brincar? Então como é que ele tá daquela maneira? Então ela fica louca, pega o boneco, bota perto da lareira e começa a falar. Eu não sei se eu reagiria desse jeito, porque um boneco tá se movendo sem pilha. Todo respeito, assim, é bizarro, mas eu gritaria, tipo, meu Deus, esse boneco tá movendo sem pilha. Ah! Pô, não é, tá ligado? É a coisa mais sobrenatural que pode acontecer no mundo, mano. Essa menina aqui tá reagindo errado. Então como é que ele tá daquela maneira? Então ela fica louca, pega o boneco, bota perto da lareira e começa a falar: fala, boneco, fala, Janho, fala, desgraçado. E o boneco não fala nada. Quando ela ameaça que vai tacar fogo, aí vem o Chuck começando a xingar ela com you stupid bitch. Deu um cusparão aqui. Aí vem o Chuck começando a xingar ela com you stupid bitch. Você viu isso? Aliás, uma coisa precisa ser dita aqui, tá? A dublagem dos filmes do Chuck é boa, porém, no idioma original, ela é genial, e a gente vai ver isso ao longo de boa parte dessa franquia. O Brad Dourif, que é quem faz o Charles Lee Ray, também faz a voz do Chuck, é maravilhoso. Mas eu prefiro a dublagem gaúcha. You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? É, só o que faltava, aquele boneco vale. Me solta, tá apertando meus ovos, lazarenta, solte! O boneco morde ela com seus dentes de plástico e sai vazado. Então ela chega lá e o policial fala: olha, é o boneco. O policial fala: puta, sacanagem. E eu gosto do personagem do Mike Norris aqui, porque ele tá sempre de saco cheio, não aguenta mais. Só que ele tá resolvendo problema, resolvendo assalto na praia, não sei o que. Daí de repente chega esse momento aqui, tem uma mulher falando que foi o boneco assassino. Paciência, né? Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Ela acaba não recebendo o apoio que procurava. Então ela tem uma ideia que eu considero genial. Ela vai até um mendigo, no meio da Cracolândia, perguntar onde é que ele conseguiu esse boneco pra ela conseguir mais informações. Aí o mendigo tenta abusar dela. E essa cena é muito pesada, né, cara? What the fuck? Do nada. Essa cena ela vem de surpresa, entendeu? Do nada. Chega lá, o
um mendigo literalmente do nada decide que vai abusar dela. Isso não era necessário. Sorte a dela é que o Mike Norris ficou compadecido com essa história da mulher falar de boneco e tal, e tava lá pra ajudar ela a impedir que o pior acontecesse. Na sequência, ela insiste, falando, olha, é o boneco, Mike Norris, pelo amor de Deus, acredita em mim. E o Mike Norris não quer nem saber. Pega o seu carro e vai embora. E aí, o que o Chuck faz? Vou deixar você aqui perto de onde estavam os mendigos ali, ó, que eu desmaiei eles, provavelmente vão levantar, e você fica aí. Eu vou embora de carro, beleza, garota? Aí começa esse enforcamento do Chuck em cima do policial e o emburrecimento do policial também, né? Porque aparentemente o carro não tem freio e aparentemente ele é obrigado a acelerar, né? Ele só Tá, consegue mas ele ficar tava andando sendo com o Chuck no enforcado, pescoço né? dele. Ah, Cara, tá, ele podia ok. A parte do acelerar é loucura. estacionar o carro, ele podia parar, ele podia inclusive ligar o pisca-alerta, ele não ia machucar ninguém, mas ele segue andando até que ele capota o carro. E nesse momento, quando ele tá ali caído no chão, meio ferido, ele consegue pegar a arma e atirar no Chuck. E é ali que o Charles Lee Ray sente dor. Ele não esperava isso, porque ele tá no corpo de um boneco, só que ele sente dor e ele ainda começa a sangrar. E ele pensa, caraca, o que tá acontecendo comigo? Era pra eu ser só apenas um boneco? Por que eu tô virando um ser humano e tal? Então ele vai até o John Bishop ou o Dr. Morty, o cara que ensinou ele a como fazer os voodoo e tal, e pergunta, o que tá acontecendo comigo? E aí o Dr. Morty começa a falar assim, você usou isso para o mal e tal. E eu pensei, tá, mas por que ele ensinou esse ritual então? Cara, em que mundo esse ritual de passar a alma pra outro corpo vai ser utilizado para o bem? Não sei. Tem demência? O Dr. Morty se nega a ajudar o Chuck, mas o Chuck manja muito da parada do voodoo. Então ele pega um bonequinho que é pra representar o John Bishop e começa a quebrar a perna e começa a torturar ele. Me dê isso! Claro, como você quer? Com a perna quebrada? E aqui a gente pode ver um pouco mais da personalidade do Chuck, que como a gente comentou no início, a ideia do Don Mancini era fazer uma parada meio Fred Krueger. E ele tem esse lance, né, de ser sarcástico, de fazer piada, de ser desbocado e tal. Só uma questão, eu sempre me pergunto, se o Chuck consegue fazer boneco de voodoo de qualquer um e matar as pessoas, teoricamente ele tem aí uma arma nas mãos dele que o faz ser indestrutível, né? Ele podia fazer um boneco de voodoo do Andy e deixar ele mas abrir, não é fácil fazer boneco. Vocês estão achando que fazer boneco é coisa fácil. Porque ele vai precisar disso no futuro. Eu esqueci. Bom, mas enquanto ele tá torturando o John Bishop, o cidadão revela o que tá acontecendo. O fato é que o Charles Lee Ray passou o corpo dele pra esse boneco, só que se ele ficar naquele corpo durante muito tempo, cada vez mais o brinquedo vai se tornar humano. Ele está voltando a ser humano. E a única maneira de se libertar daquele corpinho e ir pra um outro é fazendo isso com a primeira pessoa que descobriu a sua verdadeira identidade. E quem foi essa pessoa? Andy Barclay. Ou seja, Charles Lee Ray precisa passar sua alma pro corpo do Andy. Do Andy? Que situação. Aí vai virar criança saindo, assim. Ainda sabe, vai virar criança assassina, era isso que eu queria falar. O Chuck funciona, tá? É um boneco, ele é assassino, podia ser muito ridículo e às vezes é ridículo, mas ele funciona dentro da Eu não achei nada sério até agora. Pra mim esse filme só foi ridículo até então. Proposta do filme. As expressões faciais dele funcionam, o jeito que ele se movimenta funciona, e aqui o pessoal de produção conseguiu mandar muito bem. Pra essa parte da expressão facial tem todo um trabalho de animatrônico pra fazer abrir boca, franzir a testa, olho abrir, olho fechar. E pra fazer ele se movimentar, aí é um pouco mais complicado. É por isso que em alguns momentos a gente percebe que ele se movimenta muito bem, e em outros ele tá um pouco mais travadinho. Então, Por movimentar, aí é um pouco mais complicado. É por isso que em alguns momentos a gente percebe que ele se movimenta muito bem, e em outros ele tá um pouco mais travadinho. Por que isso? Porque às vezes ele é um anão. E às vezes ele é só um boneco mesmo, né? Anão? Eles tinham ali os animatrônicos mais voltados em expressões faciais, eles tinham alguns que já mostravam o Chuck queimado, destruído, e eles tinham os que eram pra caminhada. Só que às vezes, né, o animatrônico não resolve. É aí que entrava em ação justamente o Ed Gale, que é esse anão que tentava imitar os movimentos do animatrônico. A ideia é que ele replicasse o movimento dos animatrônicos, justamente pra não causar estranhamento. Mas tem vezes que claramente é uma pessoa correndo. Oh, peraí. Quando a câmera tá de cima e tu vê um top view do boneco correndo, ele começa a virar o Usain Bolt. Ele tá muito mais habilidoso, ele tá muito mais rápido, ele tá mais gordinho também, ele tá um pouco maior. Então tu percebe que eles colocam a câmera de cima pra tu não poder fazer aquele lance de comparação. Pô, antes ele era um boneco assim, daqui a pouco ele tá assim. É muito estranho. Eles ainda tinham uma preocupação ali de fazer sets com objetos maiores, justamente porque o anão era muito maior do que o boneco, né? Então eles pegavam as cadeiras e recriavam elas em tamanhos maiores pra enganar, mas ainda assim dá pra perceber. E outra coisa que dá pra perceber é que conforme o filme vai passando, o rosto do Chuck vai mudando, tem várias alterações, que é justamente pra passar essa ideia de que ele está ficando cada vez mais humano. E eu gosto muito... Mas essa parte aí dá pra perceber o tamanho, você vai só pra se você quiser olhar frame a frame, talvez se você assistindo assim de uma vez só, você nem perceba. A atenção que eles deram à calvície do boneco, porque como o Charles Ray é interpretado pelo Brad Dourif, que tem essas entradas, o boneco também vai começando a ficar meio calvão. Aparentemente ele não conhece uma certa marca aí. Careca desgraçado. Karen e Mike continuam investigando. Achei que ia rolar uma publi aqui agora. E agora o Mike acredita que de fato é o boneco, afinal ele teve um encontro com o Chuck. Então eles vão até a casa do John, o Dr. Morty, que tá agonizando nos últimos suspiros de vida, e ele revela o seguinte: a fraqueza do boneco Chuck é o coração. Bom demais. É o coração. Aí você tem que chegar no Chuck e falar assim, eu te amo! Aí ele vai falar, ai meu Deus, ele me ama! Aí você fala, eu não quero mais nada com você, vai embora da minha vida! Aí ele, ai, você destruiu meu coração! Aí o Chuck vai e cai morto, e aí a plateia vai à loucura! O Chuck foi vencido, a gente atacou exatamente no coração dele, e o fim dele chegou. Humanidade 1, Chuck 0. Nossa, tá muito alto. Tem que abaixar o... É muito amoroso. Não, chegar pedindo alguma coisa, contar uma história triste. É que ele é humano, o coração dele é humano. O único jeito, o coração. Enquanto isso, o boneco vai até a clínica psiquiátrica, onde tá o Andy, já que ele ficou falando. Ele vai até a clínica psiquiátrica fazer um pouquinho de terapia.
Imagina, vocês falam isso? Isso é foda, não? Enquanto isso, o boneco vai até a clínica psiquiátrica, onde tá o Andy, já que ele ficou falando que era o boneco que matava geral, achava que o moleque tava a blá 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 das ideias. Só que o Chuck vai até lá pra pegar o garoto, fazer a transição de corpo e tudo mais. Só que quem tá lá pra atrapalhar? Um médico aleatório. Ele vai lá e mata o médico, né? Como que não quer nada? Assim, tem que matar. O Chuck então pega o Andy e foge pra casa do menino. E é lá que ele começa Andy, esse daí é o famoso dono do Woody, né? Antigamente, lá no início, era rapidão, entendeu? Era 2 palitos pra fazer a transição. Mas aqui demora, né? A gente já chegou. Não. A gente já chegou. Não chegou, não. É, lá no brinquedo foi rapidinho, mas depois quando envolve o ser humano parece que demora um pouquinho mais. Demora tanto. Mas, pô, de humano pra brinquedo, parece mais fácil. Cara, eu tô falando nada com nada já, né? Tô parecendo um bêbado. De humano pra brinquedo é muito mais simples do que de brinquedo pra humano, porque olha de onde tá saindo pra onde tá vindo. Pô, tem muita coisa envolvida. Eu falei nada com nada, né? Eu acho que às vezes se é pra fazer esse comentário, vale mais a pena eu ficar calado, né? Não, rapaz. Tanto que o Mike e a Karen conseguem chegar a tempo. E ali começa a grande batalha final desse filme. Nossa, e todo o cara mundo se mordeu pergunta a mesma coisa nesse momento. dela. Não é só dar um chute nesse boneco? Bom, aparentemente não é tão fácil assim, porque o Chuck é ardiloso, então ele sai correndo, se esconde, trabalha no stealth muitas vezes, então eles realmente passam um sufoco pra derrotar o boneco, né? Burro! Sim, porque o Chuck vai chegar ali, vai apagar o Norris com uma tacada de beisebol na cabeça, aí depois a Karen vai atirar nele, vai começar toda uma batalha pra jogar ele na lareira, e tem um momento que eu gosto muito, que ela consegue botar ele na lareira, e quando o Andy se aproxima pra tacar fogo, o brinquedo responde pra ele, mas Andy, nós somos amigos até o fim, porque ele tem essa frase de efeito que é o friends till the end, e aí o Andy responde pra ele, mas este é o fim, e joga fogo nele. Esse é o fim, amigo. Muito doido como do nada o Andy vira um personagem de ação dos anos 80, né? Ele tem até frase de efeito. Hasta la vista, baby. Pega fogo no boneco, mas não morre. Ele volta coração, agora todo caquete, todo carbonizado. né, e ele quer vingança, ele quer acabar com todo mundo. E aí vem essa grande cena de tensão, a gente acha que o boneco vai conseguir matar geral e tal. Mas aí, felizmente, quem aparece lá? Mike Norris, que tava apagado, mas acordou e consegue acertar um último tiro no Chuck, que a essa altura do campeonato já foi desmembrado, já foi derretido, tá só o pó da rabiola. Morreu. Mas e o coração? Brinquedo Assassino custou 9 milhões e faturou 44. Caraca, é tipo 5 vezes. Positivas, e assim, foi um grande sucesso também no VHS e virou esse personagem extremamente popular. Anos 80, a gente tinha Jason, Freddy Krueger, Michael Myers, vários outros personagens muito icônicos. E aí, em 88, no finalzinho da década, surgiu esse novo personagem que se tornou tão icônico quanto, né? Até hoje em dia, é difícil encontrar alguém, não importa a idade que tenha, pode ser jovem, pode ser velho, que não conheça o Chuck, cara. Porque esse brinquedo é realmente muito memorável, ele tem esse lance da personalidade, o filme se tornou muito popular, e é curioso que esse primeiro capítulo é muito diferente do resto dessa saga. Esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o filme mais sério do Chuck, o filme mais horror, porque conforme a gente for passando pelos filmes, a gente vai ver o Chuck cada vez mais jocoso, cada vez mais brincalhão. Eu sou um cara legal. E é um bom filme. Tem algumas tosqueiras que você vai ter que aceitar, de personagens tomando decisões que não fazem muito sentido, mas é um filme que funciona e ele é especialmente bem feito nessa questão de apresentar um novo personagem que com certeza caiu no gosto popular e que geraria uma franquia bem grande, tá? Diferente do tamanho do boneco. É verdade. Não acredito. Quantos filmes de Chuck tem? Uma popularidade. Não faço ideia. Esse foi o primeiro, né? Do primeiro filme, o pessoal já começou a se encaminhar pra fazer uma sequência. Mas a United Artists, que tinha os direitos do primeiro filme, foi vendida para o grupo australiano Kintex, que não tava muito afim assim, de ter filme de terror no currículo, então começou-se assim uma batalha entre vários estúdios para comprar os direitos. Dá esse brinquedo. Não, agora! Todos os grandões queriam porque queriam o Chuck. No fim das contas, quem acabou ficando com o boneco foi a Universal. E veja só, a Kintex, que não queria se associar com filme de terror e não quis o Chuck, quebrou poucos anos depois. Brinquedo Assassino 2. Da hora. Lançado em 1990 com o roteiro de Don Mancini e de... Brinquedo Assassino 2. Lançado em 1990 com o roteiro de Don Mancini e direção de John Lafia ou Lafia. Eu não sei se é Lafia ou Lafia. Lafia da... E o Tom Holland Mãe? foi de Não, comes. Lafia da... Brinquedo Assassino 2 se passa 2 anos após o primeiro filme, e aqui mostra que a Karen, a mãe do Andy, processou a Play Paul Toys por causa do que aconteceu. Então chegou a falar, pô, o boneco lá começou a matar geral, isso tá tudo errado. Só que como ela alegou isso aí, falaram que ela tava doida da cabeça e colocaram ela no sanatório. Detalhe, essas cenas chegaram a ser gravadas, mas elas não estão no corte final do filme. Então a gente só fica sabendo o que aconteceu. A polícia foi esperta, negou tudo, o que é bom, porque assim não nos atingem. Mas a mãe, ela confirmou a história do filho no tribunal e agora está sob supervisão psiquiátrica. O sistema é foda. Eu acho isso uma puta cagada, porque tu vai ver o filme, tava acostumado com um personagem específico que era muito importante na trama e tal, e ele sai off-screen, tá fora de tela essa saída do personagem. Paia, tá? A gente não pode assistir isso aqui porque é paia. Mesmo com ela no sanatório, por causa da polêmica, a Play Paul Toys acabou perdendo valor de mercado, entendeu? Então eles pensaram assim, cara, a gente tem que dar um jeito de reaver a nossa imagem e provar que essa mulher tava doida. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar o boneco lá do primeiro filme e vamos reconstruir, pra provar que era só um boneco.
Boa, Cara, que vai ideia dar essa certo, mesmo? vai dar Que ideia é certo. essa? Essa é uma ideia muito bizarra que não faz muito sentido. Não O faz efeito o tá bem menor perto, estava quase sentido. tudo queimado, mas está tudo nos conformes. Esse é o relatório do controle de qualidade. Estou certo que os acionistas ficaram felizes. Eu quero ver o boneco. E aí, durante a reconstrução Eu quero ver, eu desse vim ver boneco, uma, acontece cara. uma coisa muito estranha, dá uma descarga elétrica meio bizarra no aparelho, um funcionário da PlayPal Toys acaba morrendo, e isso É o aí cheira mal. Frankenstein. É queimado, até porque ele foi eletrocutado, né? O senhor da empresa, então, faz o que precisa ser feito, né? Manda um dos funcionários enfiar o boneco no rabo e fala pra que encubra um acidente. Dê um fim no boneco em 24 horas, entendeu bem? Sim, senhor. Brinquedo Assassino 2 começa com essa origem não muito criativa, que a gente até já viu em outros assassinos como o Jason, de tomar um choque pra reviver, né? Claro que aqui tem o lance de reconstruir o boneco. Aí eu fico me perguntando como é que ia funcionar isso pra convencer o mercado de que é o mesmo boneco e de que ele não fez nada. Cara, esse Eles filme não aqui exige uma precisavam ter suspensão pegado de o mesmo descrença um boneco, pouco maior. inclusive. O motivo pro Chuck tá vivo não faz muito sentido. Então, ou você entra na brincadeira, ou ela vai perder a graça já que no começo. Não é como se o primeiro filme, né? Infelizmente, eu Se levasse super a sério também. acho que é fácil de esquecer esse problema, entendeu? Tu vê isso e fala, pô, mas não faz muito sentido, mas depois tu fala, vai. É um boneco, né? Mas a cena de reconstrução dele é tão boa, mas tão boa que acabou inspirando o Toy Story a fazer a reconstrução do Woody lá no futuro. Eu ia citar, mano. Mas eu tô tentando fazer comentários pertinentes só a partir de agora. Aliás, não sei se você Aí eu não reparou, né? Mas Toy citei Story, e era um comentário pertinente. Olha pra você ver que bosta. o menino lá é o Andy. E aqui em Pequeno Assassino é o Andy também. Eu já fiz esse comentário. Pô, eu tô muito à frente dos caras do Pee-wee, meu. E por falar em Andy, enquanto o Chuck está sendo reconstruído, Andy acabou indo parar num orfanato, já que a mãe dele não tá mais disponível, e dali ele foi para um lar temporário, onde conheceu a Joanne e o Phil, que vão cuidar dele. Eles já têm uma outra adolescente lá, que é a Kyle, de 17 anos. E chegando no local, Se essa o menina Andy não morre, percebe eu sou que louco. ele foi parar numa casa de maluco, porque os dois sabiam do menino problemático, do trauma dele. E aí quando ele chega no quarto, o que ele encontra? Dentro do armário, um camaradinho. Não é o mesmo, esse aqui é o Tommy, mas é um camaradinho. Joel! O funcionário da empresa Playpal pai Toys da pega o parte Chuck dos e passa a caras desfazer no mínimo. dele. Vai botar no porta-mala, não cabe, tem que botar ali junto com ele no caroneiro. E aí começa a grande jornada do Chuck nesse filme aqui, que dá pra se resumir em preciso de um Uber, tá? Porque o que ele quer? Ele precisa de transporte pra ir de um lugar até o outro. E aqui ele aproveita essa carona, em um momento onde esse funcionário vai sair do carro, pra pegar o telefone que tem no carro e descobrir onde é que tá o Andy. Eu queria falar com Andy Barkley, Andy não mora mais aqui, quem fala? o tio dele, Charles. Aí ele tortura o Uber dele ali, faz o cara levar ele até a casa nova do Andy. Chegando lá, ele mata o cara, entra na residência, encontra o Tommy e assume o papel desse outro boneco. Ele enterra o Tommy lá no quintal e começa a se passar pelo camaradinha que já tava na casa. Que nunca deveria ter estado na casa, diga-se de passagem. Mano, o roteiro desse filme aí foi feito com... Os caras pagaram o roteirista 2 Ruffles e uma coquinha de 150 ml, mano. Não é possível. Com todo respeito, até porque eu esperava, isso aqui tá tenebroso. Andy olha pro boneco, dá uma conferida e percebe que ele tá com pilhas, então já fica um pouco mais de boa, né? Pensar, é só um boneco realmente. E por ter amnésia, provavelmente ele começa a brincar com o boneco, uma coisa que eu não entendo. Ele tem um puta trauma envolvendo esse boneco, mas ele resolve brincar com esse boneco. A mãe dele tá no sanatório, ele acabou de ser adotado num lar temporário, a vida do menino. Mas não é o mesmo. Mas não importa, né, pô? Ela não tem ferramentas psíquicas e emocionais pra lidar com certos... Nossa, balançar com o balanço em círculos assim, ao invés de pra trás e pra frente, é muito desconfortável. processos e acontecimentos. Porém, não Fica aí demora um pra review sobre balanços. dá problema, a noite chega e o Tommy revela que na verdade ele é o Chuck, então ele amarra o Andy na cama e já começa. Adedue Dambala, give me the power, I beg of you. Adedue Dambala. Dá-me o poder, eu imploro. Ele tenta fazer o ritual, mas ele não consegue encerrar a tempo, porque a Kyle chega ali, salva o irmão dela, começa a falar, foi o boneco, ela não acredita nele. Aí, de repente, vem a... Ela não acredita nele mesmo. Teoricamente, os caras tentaram desmentir aí, né, a história. Mas, pô, ela sabia da história envolvendo o boneco, né? E não acreditou de novo. Começam a achar que foi ela que amarrou o garoto na cama. Cara, começa uma suspeita danada. E o Andy sempre falando, foi o Chuck. Então o Phil pega e diz assim, quer saber? Pra tu ficar quieto, eu vou jogar esse boneco lá no porão. Ele pega, arremessa o Chuck lá. E nesse momento, o Charles Lee Ray já percebe que tá sangrando. Ou seja, ele precisa de uma vez ir pro corpo do Andy. Eu tô sangrando, quer dizer que eu ganhei. Depois de jogar o boneco no porão, o Phil começa a falar pra Joanne, por que vai pegar essa criança? Essa criança é um problema, pelo amor de Deus, criança traumática. E falando alto pro moleque ouvir. Assim, cara, como é que duas pessoas dessa querem serem pais adotivos? Por quê? Nós somos irresponsáveis. E é mó trampo adotar um filho, fica aí. É o seguinte, o Chuck segue o Andy até a escola. Escreve um monte de palavrão no caderninho dele, a professora acha que foi o Andy que escreveu e coloca o garoto ali de castigo. O moleque consegue fugir do castigo, a professora vai ver isso vai acontecer, vai reclamar, mas que aparece lá o Chuck, que só pra zoar, resolve que vai matar a professora. Matar como? De uma maneira bizarra, usando uma bomba de ar. Tá bom então, né? Uma régua. Vamos só aceitar aí. Morte bizarra é essa? Cara, eu jurava que eu achava que o Chuck tentava se levar um pouquinho mais a sério, mas esse filme aqui tá loucura. Esse filme aqui os caras decidiram ir... Mas pelo menos o animatrônico é muito bom. E aqui tem um framezinho muito legal dele, quando ele vai matar ela com a régua, assim, ele tá com a boquinha aberta e tal. E há um frame muito famoso do personagem. Visualmente, o Chuck é né? É muito bom, é muito bom.
Mais uma vez o Andy se vê no meio de uma treta, aí ele chega em casa, conta o papinho de que foi o Chuck, só que o Phil vai olhar no porão e o Chuck tá lá caído exatamente onde ele colocou. E o Andy, nessa situação, pensa assim, quer saber, já que ninguém vai me dar bola, eu vou resolver isso aqui com as minhas próprias mãos. Ele pega uma faca elétrica e vai até o porão, onde ele pretende fatiar o Chuck por completo. Por que uma faca elétrica? Porque esse garoto é um baita de um preguiçoso, porque ele podia ter pego uma faca normal, mas ele quis pegar a faca elétrica. Mas isso é um sintoma de um problema muito maior, tá? A faca elétrica é um sintoma da preguiça norte-americana. Por que precisa de uma faca elétrica? O que tu vai cortar que seja uma faca elétrica? Por que você precisa cortar uma coisa, uma faca elétrica, talvez aquilo que você vai cortar tá muito tempo pra você cortar. Vai demorar muito tempo, né? Tu precisa de uma coisa que ele... Por quê? Os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. O Phil, que tava de boa no quarto com a esposa, com raiva desse menino que veio morar com ele, começa a ouvir a gritaria. Daí ele pensa, meu Deus, de novo esse menino traumatizado. Ele vai até o porão e quando ele chega lá, ele é surpreendido, pois Chuck faz ele cair e se revela como um boneco vivo. Só que o Phil não consegue nem digerir o susto, porque logo o Chuck mata ele. E aí, mais uma vez, sobra pra quem? Andy, que acaba indo parar de novo no orfanato. Andy, você vai ficar bem, querido. Você vai ficar conosco no centro até que encontremos uma nova família pra você. Sem o Andy em casa, a Kyle pega o Chuck e joga no lixo, porque ela acha que é só um boneco. Mas ela começa a dar uma olhada em casa e percebe que tem um outro boneco enterrado, o Tommy. Então ela liga os pontos e fala, o moleque não tava mentindo, não. Tem 2 bonecos, então só pode ser que esse daqui tá vivo. O Chuck podia ter enterrado o Tommy em qualquer lugar do quintal. Ele enterrou justamente embaixo do balanço, onde pega os pés das pessoas, entendeu? O Chuck foi muito burro. Não, o Chuck é um imbecil, como você já vai perceber logo. O Chuck, eu vou diagnosticar ele aqui como TDAH. Esse filme é imbecil, com todo respeito. Até fez sentido, mas esse segundo aqui tá difícil. TH, tá? Porque ele não sabe focar na missão dele. Porque a missão dele é quê? É pegar o garoto pra passar a alma dele pro corpo do garoto. Mas ele se distrai com professora, se distrai com um médico do sanatório. Ele começa a matar um monte de gente em volta, porque ele não consegue focar no que ele precisa. Ele gosta da bagunça. Fato é que a Kyle percebe que, então, de fato, o garoto estava falando a verdade, é o boneco matando. E quando ela vai avisar a mãe adotiva dela, ela encontra essa mãe morta. E o Chuck fala, agora eu vou matar você se você não me levar até o orfanato onde tá o Andy. Quanto tempo falta pra chegar até o garoto? Eu falei, se essa mina não morre, eu sou louco, e ela vai ser a última a morrer. Ou se pá, nem morrer vai. Um pouco. No local, o Chuck pega o Andy e sai dali, indo direto pra fábrica da Playpal Toys. Por quê? Porque ele precisava fugir da Kyle. E aí tinha a fábrica, ele falou assim, quer saber? Eu vou ir pra fábrica. É um ambiente muito legal, cheio de caixa de boneco, maneiríssimo. Nossa senhora. E lá ele finalmente consegue, ele pega o menino, a dedo Edambala e finaliza o seu ritual. Porém, não dá certo, porque ele já passou tempo demais no corpo do Good Guy. É tarde demais. Fiquei muito tempo neste corpo. Estou aprisionado nele. Uma regra do nada agora. Essa regra que tem que fazer antes. Ai, meu Deus do céu, viu? Esse filme é bom demais. Adorei. Porra! Isso aqui parece Indiana Jones 1, que não importa que se você tirar o Indiana Jones 1 do filme, as mesmas coisas vão acontecer. Aí aqui, se você tirar o Chuck desse filme aqui, bem certo tempo. O primeiro filme dizia que tinha que ser rápido, não podia ficar muito tempo, mas ele nunca estabelece quanto tempo. O protagonista não, né? Que ele começou no orfanato e voltou pro orfanato. Esse aqui foi rapidinho, né? Foi papo de 2 dias. 2 dias é bastante tempo, vai. Boa, 2 dias não é pouca coisa, não. O Chuck se lamenta, a Kyle chega lá pra salvar o moleque, aí começa a grande batalha final do filme, porque, beleza, não consegui passar meu corpo pro moleque, mas agora quero matar todo mundo, que eu tô muito bravo, começa uma batalha, o Chuck uma hora perde a mão, coloca uma faca no lugar, isso daí é legal. Desculpa, não faz sentido ele ir até a fábrica, não precisava ir até lá, mas... Óbvio que ele era fã do Blade Rabo Sujo. Nunca serão! Fato é que eles conseguiram fazer uma cena final muito boa aqui, tá? Tem a perseguição, o Chuck perde o braço, coloca uma faca no lugar, ele consegue botar a Kyle na esteira pra ela ser derretida com os outros brinquedos, e no meio do caminho, eles dois começam a atacar o Chuck. Então tem um determinado momento que o Andy liga uma torneira que cai aquele plástico derretido nele. O Chuck é jogado no forno, e aí ele começa a se desfigurar, e a imagem dele vai ficando cada vez mais legal e mais asquerosa. Agora te peguei, Andy. Sabe o que vou fazer com você? Tá desfigurado, mas tá com as pilhas Duracell a mil, o moleque não para. Mano. Mas a K consegue fazer um lance muito top pra parar ele. Pega uma bomba de ar, enfia na boca dele, ele começa a inflar, ele vira um balão. Icarice, seu filho da mãe! No fim das contas, o Chuck explode, voam pedaços dele pra todos os lados e acaba ali a vida do brinquedo assassino. Ou não, né? Porque tem um terceiro filme, depois tem o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Ela é noiva. 8 filmes. Poxa vida. E é só hoje que o cinema como arte se perdeu, viu, galera? Filme ruim só existe hoje em dia. Antigamente, com os filmes que era bom, pô. Antigamente o cinema era feito pela arte. 2 custou 13 milhões e faturou 35. E graças a Deus faturou menos que o primeiro, mas não foi um sinal suficiente pros caras parar.
do mais maior, né? Como sempre, eles pegam as coisas que estavam lá no primeiro filme, vão fazer maior. Tinha o lance da desconfiança, agora vai voltar isso aqui, só que em outro cenário. Tinha o lance da perseguição final, vai voltar aqui, mas vai ser maior ainda. E a crítica percebeu isso, mas vou dizer um negócio, é um filme bem divertido, vai. Esse filme aqui é legal e ele é diferente do primeiro. Mano, o que vocês escreveram pra mim foi torturante. Se leva mais a sério. Esse daqui, o Chuck já começa a ter uma personalidade diferente, ele já faz mais piada, tá cheio de frasezinha de efeito, entendeu? E o filme tem boas sequências. Essa sequência final é muito memorável, não dá pra esquecer disso. É um bom filme ainda, assim, mas claro, já começa a mostrar alguns elementos de safadeza de roteiro, tipo, passou tempo demais, não vai conseguir, tem que ir até a indústria, a fábrica pra fazer isso, por quê? Tem várias paradas que tu olha assim e fala, o que tá acontecendo? Que é isso? Agora, vai ficar bizarro mesmo na próxima parte desse vídeo, que aí a gente vai ver só de fundo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta. Já dei like por você ter falado evanescência. Eu não lembro qual que é a palavra. Defenestral, acho que era a palavra. É isso. Viu o vídeo aí? Viu o vídeo aí? Inteiro, tá? Falei que esse pá não ia ver inteiro, mas eu sou zica, amigo. Eu não sou que nem vocês, betinhas. Entendeu? Eu não sou que nem vocês. Vocês, betinhos, entendeu? Quando eu falo que vou fazer um negócio, eu faço porque eu sou black pilado, eu sou red pilado, eu faço acontecer, eu não me coloco pra baixo porque eu estou acima de vocês, entendeu? É você mais que eu tô falando. Adorei o vídeo, muito bom. E vou ver o próximo. Porque agora eu tenho que saber o que acontece nos próximos 5 filmes. E esse aí é o final da live, tá, galera? Tamo junto. Um abraço. Tem todo mundo.